Soy Carlos Bunga, soy portugués y trabajo como artista plástico. Esta peça no Moac é uma peça específica para o Moac que se tem como título Cora. Comecei a pensar no espaço e a idealizar a obra. Não conseguia encontrar ou saber exatamente que título dar a obra, o que iria ser, foi um processo, pero é um processo onde é este um trabalho de investigação muito forte sobre a cidade de México, sobre o museu, sobre o modo como foi implantado o museu neste local, que tem todo um historial complexo, digamos assim, do modo como foi implantado o museu aqui, o que significa um museu contemporâneo hoje em dia e o que significa pessoalmente o espaço onde é intervenido. São várias questões que a mim me ajudam ou que fazem parte de um processo muito complexo de questionamento para poder desenvolver a peça. Agora é um término ou um conceito que vem de Platão, pero que a nível de Platão é num sentido mais racional e lógico, e que o que me interessa é o de Jacques Derrida, que é um filósofo francês que entra mais em termos de la contradição e da complexidade que de alguma maneira é hoje a nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade complexa, onde os termos clássicos que tomam mais o encontro de Platão entram em causa quando falamos da palavra contemporânea. Então, a Cora pode ser de alguma maneira uma relação com a ideia da complexidade do que é hoje a contemporaneidade, do que é hoje uma sociedade onde a tecnologia, a internet, a informação, os circuitos de mercado, no modo como funciona e como nós outros de alguma maneira nos situamos e vivemos hoje em dia. É uma sociedade que levanta uma série de questões e a mim me interessa que de alguma maneira o trabalho ajude a podermos a ser uma reflexão e a podermos também questionar e sobre o que é hoje o mundo de alguma maneira em que vivemos. Esta é uma peça que tem como uma relação forte ou de alguma maneira dialoga, põe em causa, questiona uma série de estereotipos, uma série de conotações com a arquitetura mais convencional. Esta é uma obra que de alguma maneira é uma projeção de uma ideia, é uma obra que tem de alguma maneira algumas relações com a ideia de maqueta. A partir do momento em que o espectador entra no espaço, é quando a obra ativa, a obra necessita de alguma maneira essa experiência ou essa relação física com a gente que entra na obra. Então, essa ideia de que a gente pode circular, essa ideia de que quando circulas há como metamorfoses, a obra se vai como transformando, mas não só em la obra que eu he hecho, é uma relação mútua entre a obra que passa a existir e a obra que já existia. Entre as duas é onde se dá um diálogo. Então, a obra que já existia é como se fosse passado, a obra que passa a existir é como se fosse futuro, mas o presente é o público. O público é o presente que la ativa quando circula.